5 eu tenho um atendimento de uma criatura aqui. Então, manda pá. Olá, olá a todos. Estamos aqui em mais uma live do Despertar e Realizar. E eu vou tentar adicionar a Vânia aqui, porque o nosso colega Raimundo, que sempre adiciona. Acho que tem que baixar o volume, Vânia. Eu vou tentar adicionar a Vânia. Ó, tá com retorno. E sempre adiciona. Vânia, eu te convidei, você viu? Olá, tudo bem, Ana? Tudo jóia? Olá, Tudo. para quem está nos assistindo hoje. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, é verdade. Tá com retorno, né? Não é o meu. Nós estamos aqui com o nosso colega Raimundo, que vai... vocês vão só escutar a vozinha dele aqui, maravilhosa, explicando mais sobre os traços. Devido a problemas técnicos, ele não conseguiu entrar na live aqui no Instagram, mas a voz dele está aqui, é isso que importa. Essa voz que nós vamos querer escutar hoje, para falar mais sobre esse tema, né, Vânia? Isso mesmo, porque o tema hoje é bem interessante, né, gente? Ô, Ana, você fala pra gente o tema e abre um pouquinho, por favor? Não, eu vou convidar o Raimundo, a voz do Raimundo, para vir aqui explicar mais sobre esse tema de hoje. Raimundo, e aí, tudo bem? Oi, Vânia. Oi, Ana. Vocês conseguem me ouvir direitinho aí, não é? Sim. Tudo bem. Ok. Cumprimentar o pessoal aí que está no Instagram, ou quem vai estar assistindo, ou quem vai assistir a gente, e dar as boas-vindas também a vocês. Agradecer a Vânia e a Ana pelo chamado, né? Me chamar aqui para a gente falar sobre isso. O tema de hoje é muito apropriado. Por quê? Porque viver é o fato, né, que todos nós presenciamos, a vida. Mas na jornada da vida chega um momento que a gente busca viver, talvez, para ter uma certa aceitação. E às vezes esse buscar uma aceitação faz com que a gente deixe de trazer consigo a verdade, a sua própria verdade. Então a grande pergunta é: você está vivendo para ser verdadeiro com você mesmo ou você está vivendo para ser aceito? E aí tem um aspecto relacionado aí com esse tema, dizendo que os nossos traços de caráter, ele vai moldar a nossa vida. Mas de que forma? Bem, vale dizer que traços de caráter são 5 traços diferentes que a gente tem. Ou seja, isso faz com que as pessoas tenham comportamentos diferentes e forma de pensar sobre si mesmo diferente a partir de uma determinada maneira. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, já aí, Ana e Vânia, para fazer uma abertura aqui, eu gostaria somente de dizer que tem algumas perguntas que é importante a gente fazer. E uma delas é: qual traço a pessoa em si, seja eu, Raimundo, seja você, Vânia, seja você, Ana, qual traço nosso está dominando a nossa própria vida? Será que tem como saber isso? Claro que tem. Mas não basta fazer uma descoberta e saber que um traço está dominando a vida da pessoa. É preciso saber se essa vida é uma vida de resultado. Se não for, é preciso fazer alguma coisa para que a vida deslanche como a gente gostaria que fosse. Perfeito, Raimundo. Vamos lá falar. Você vai explicar, Raimundo, aqui hoje um pouco sobre um pouquinho sobre cada traço, ou
você vai dar exemplo sobre mim. A Ana tem mais esse traço de caráter, a Vânia tem mais esse. Como que vai funcionar aqui? Você vai fazer perguntas ou algo do tipo para que a gente, junto com o pessoal que vai assistir essa live, consiga identificar um pouco o seu traço? Olha só, né? Um bom desafio. Falar sobre traços, né? Olhando para quem já está na tela, a Ana e a Vânia. Bem, na verdade, assim, a gente pode trazer aqui para as pessoas uma contribuição falando sobre jeito de ser das pessoas e o que esse jeito de ser das pessoas, como que isso fica claro no formato do corpo delas, né? No formato do corpo. Bem, mas o formato do corpo não é isso que é tão relevante aqui, mas é para dizer que a forma de pensar das pessoas, como elas dirigem as próprias vidas, isso faz a pessoa compreender que tem algo dentro dela que talvez esteja sem controle. Tem algo dentro dela que não está num equilíbrio, porque o conhecimento em si é algo fantástico que a pessoa tem que ter, é algo importante. Mas quando a pessoa ela desconhece e quando ela não assume a liderança de comportamentos, mas eles são influenciados pela circunstância, pelos momentos da vida dela, isso é um momento de desequilíbrio. Lógico, a pessoa ela não tem... Vocês já ouviram falar? Alguém dizendo assim, fulano não tem opinião própria. Já viu isso? Muito claro, sim. Claro. Não tem opinião própria, né? Ele é volúvel, ou seja, as pessoas falam, vai para aqui, ela vai para ali, ela vai. Então, por que tem gente que age dessa forma? Porque tem um padrão dominador. Que padrão é esse? Aí fica evidente no formato do corpo. Aí a Ana falou, você vai falar com base no nosso formato do corpo? Bem, eu vou usar a Ana aqui como exemplo, uma referência, ou a Vânia, e a partir daí a gente vai falando desses traços aí. Perfeito, Raimundo. Acho ótimo, sim, até para as pessoas entenderem, porque infelizmente, né, os nomes desses traços foram escolhidos e aí algumas pessoas julgam alguns nomes do traço, sendo que um nome ele não tem correlação, né, com o nome mesmo. Igual tem um dos traços que é masoquista e outro que é psicopata. E as pessoas não querem ou não aceitam por achar que vão ser um psicopata ou masoquista. Só que, infelizmente, foi na hora de escolher ali, as pessoas não tiveram muita criatividade e usaram esses mesmos termos, mas é uma coisa que vai totalmente para um véu diferente, correto, Raimundo? Exatamente, né? Vamos aqui. Vamos trazer a construção da seguinte forma, né? O que você acabou de dizer, Ana, que traço de caráter, ele mostra um pouquinho na sua referência, talvez um desvio do caráter ou um transtorno da boa conduta, né? Por exemplo, psicopata. Bem, psicopata no termo mais comunzão aqui se refere a uma pessoa que tem um desvio de caráter muito sério, natureza muito séria, né? Mas nesse caso aqui, quando a gente fala de uma formação de um traço a partir de uma característica mais geométrica do corpo, nesse caso não tem nada a ver com esse desvio do caráter. Pelo contrário, é uma virtude que a pessoa traz consigo, né? A pessoa ela tem uma capacidade muito própria dele, desde ali de um momento após o seu nascimento, de liderar coisas, de negociar. Por exemplo, quantos de nós, se falando agora do esquizoide, perdão, do psicopata, o psicopata nada mais é do que uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de poder negociar, de poder entrar numa relação com pessoas e falar, olha, eu já sei exatamente o que eu vou fazer para ganhar da Ana, um favor da Ana, para fazer com que a Ana, ela, junto comigo, ela veja vantagem em trabalhar comigo de alguma forma, porque eu vou trazer, né, vou trazer algum benefício para a Ana. Mas, na verdade, assim, o que ele vai querer da Ana em troca? Ele aprende esse jogo das negociações e das relações e faz com que ele lidere. Inclusive, ele faz com que a confiança nele seja conquistada pelas pessoas, porque ele gera resultado. É uma pessoa que traz consigo uma capacidade muito grande de negociar com pessoas, de saber jogar de forma estratégica, onde ele passa a ser um elemento de confiança inquestionável. Então,
Mas o termo é psicopata, é psicopatia. Nesse caso aqui, em se falando de traço de caráter, é uma pessoa que tem capacidade de liderar, tem uma estratégia muito boa de negociação, e ele joga o jogo não assim, eu quero ganhar. Ele joga dizendo, eu já ganhei. Porque, na verdade, é uma característica muito forte dessa pessoa. Vânia, você tem alguma dúvida para fazer a pergunta para o nosso especialista? Aproveitar aqui essa oportunidade. Às vezes tem pessoas que vão assistir o vídeo e aí tem essa mesma dúvida, esse mesmo questionamento. Eu acho que essa é a hora de se aproveitar da situação. Eu sei que tem um masoquista, e eu queria, se você pudesse, Raimundo, para eu me ver aí qual que eu me identifico. Se é o masoquista, se é o esquizoide. Falar um pouquinho de cada traço para a gente entender aqui, né, em que situação que nós estamos. Bem, então vamos falar aqui com base no perfil, né, o que a gente consegue ver aqui da Vânia. Quando a gente olha, se a Vânia parar certinho aqui, olha, na frente do visor, olhando para lá, né, olhando para cá. Olha aqui no Zoom. O que a gente tem, né? A gente tem um formato de... Se a gente vai analisar 3 partes do corpo de uma pessoa, cabeça, olho, boca, tronco, até a região da cintura, quadril e perna, 6 partes do corpo, a gente vai olhar formato, sensação e expressão. Então, quando a gente olha para o formato da cabeça de uma pessoa, por exemplo, um elemento aí que seja masoquista, uma pessoa que tenha a capacidade já ali de formação de masoquista. O masoquista, na verdade, não é uma pessoa. Eu vou falar da Vânia. Então, se a Vânia ela tivesse agora o formato mais quadrado, né? Isso é diferente da minha cabeça. Na minha cabeça, se eu comprimir o meu queixo, eu pareço ter uma cabeça um pouco mais... Nem que eu quisesse, ela é quadrada, ela é retangular. A da Vânia também é uma cabeça mais retangular, a da Vânia. Se a gente olha aqui, próximo a essa haste do óculos da Vânia, né, aqui nas têmporas, a Vânia ela tem as têmporas aqui um pouco mais afundadas. Tá? Se você olhar descendo aqui na cabeça da Vânia, tem as têmporas afundadas. Se a Vânia pegar o cabelo dela e afastar um pouquinho para trás, vocês vão ver, quem está vendo aí no Instagram, vai ver que a Vânia ela tem uma testa aqui, olha, um pouco, né, avantajada. E tem aqui algumas entradas, né, nas laterais. Pronto, ela jogou o cabelo para dar uma disfarçadinha ali. Então, a Vânia, ela tem, isso aqui sem fazer as medições, somente fazendo análise. A Vânia, ela tem, no formato da cabeça dela, a esquizoidia, está evidente aqui, a esquizoidia. Por essa regiãozinha das laterais aqui das têmporas, a testa da Vânia e também as linhas laterais. Veja que são linhas retas, tornam a cabeça dela um pouco mais comprida. Ok. Mas a Vânia também ela tem a energia um pouco escorrida nessa região aqui da parte do queixo da Vânia, está evidente. Então a gente tem oral esquizoide na Vânia. Se a gente olhar da sobrancelha para cima, da sobrancelha até abaixo do nariz e do nariz até abaixo do queixo, então inclina a cabeça um pouquinho para baixo aqui, Vânia. Inclina um pouquinho. Não. Isso. Até aí. Ok. Foi muito. Então, nesse caso, a gente percebe que a Vânia ela tem rigidez. Então, se eu pegar aqui, eu tenho oral, rígido e esquizoide. Se fosse para fazer a medição, qual deles é mais prevalecente? Aqui na Vânia, ela tem mais prevalecente a esquizoidia. Qual o segundo traço dela aqui? Se fosse para a gente fazer a medição, o oral está bem evidente. Então, pode ser que houvesse um empate entre oral e rígido, mas ela tem prevalecente aqui a esquizoidia. Nesse caso, vale dizer que a pessoa que tem esquizoidia, ela tem uma capacidade muito grande de criar. Ok, ela gosta muito de criar. Mas trazendo isso para o nosso tema aqui, que é se você está buscando viver de forma verdadeira ou por validação de outros, ou aceitação, esse esquizoide, ele não gosta de se conectar com pessoas. O recurso dele é ficar longe de gente, longe de pessoas. A Vânia, ela está aqui, ok, maravilha. Mas se precisar interagir durante várias horas,
a fio, em desdobramentos, pode ser que ela se canse disso. E talvez ela diga, olha, vou ficar mais em silêncio, eu vou sair. Bem, isso eu estou falando com base somente na análise da cabeça, mas aí tem olho, tem boca, tem o restante do corpo. Isso com base nessas referências que eu tenho. E o esquizoide, ele busca o quê? Aceitação ou ele busca viver de forma verdadeira? Eu posso afirmar como analista que não é via de regra que todos os esquizoides busquem viver no seu mundo. Em algum momento, por exigência da família, por exigência do talvez um cônjuge, ou dos filhos, ou dos amigos, em detrimento de amizades, essa pessoa se force a viver uma relação mais próxima e conectada a contragosto do que dizer, olha, eu vou me afastar de todos, respeite como eu sou e está tudo certo. Ela não consegue viver com essa falta de aprovação social. Então, mesmo a contragosto, ela vai procurar se inserir. Mas qual é a maior dor? Qual é a maior dor aí de um esquizoide? É a dor da rejeição. Ou seja, eu ser trocado por outro. Então, para que eu não possa ser trocado por outro, eu vou me permitir viver nessa conexão com outras pessoas. E a pergunta é, isso é ser verdadeiro ou é ver para ser aceito? Na verdade, é assim. A pessoa está buscando a aprovação de terceiros. A verdade em si, ela diz, olha, me permito dizer que eu não estou confortável nesta relação de muita proximidade. Eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso ficar no meu mundo. Isso é um caso do esquizoide. Mas aí o masoquista, que foi perguntado aqui salvo engano, pela Vânia, o masoquista, acontece que ele, por ter dificuldade, e veja que isso é muito nítido para mim todos os dias, o masoquista, ele não quer desagradar ninguém. É o filho que não quer desagradar a mãe e aceita tudo que a mãe pede para ele fazer. O masoquista é aquela esposa que ora, tudo que o marido pede, ou aceita uma carga mesmo que não seja dela, e dos filhos, simplesmente para ser a mãezona, para ser a melhor esposa do mundo. Na verdade, ela está sofrendo uma carga muito grande simplesmente por não saber dizer não. E quando ela não diz não, vocês vão me perguntar, ela não está sendo verdadeira? Eu posso dizer que ela está sendo falha com ela mesma. E ela busca a aceitação de outros, simplesmente pelo fato de não saber dizer não. Isso ficou claro para vocês aí? Ótimo. Dúvida? Ótimo, Raimundo. Eu vou só falar aqui os 5 traços para as pessoas que vão assistir essa live, ela entender que existem 5 traços de caráter, né? Que é o esquizoide. Não é seguro aqui, então o esquizoide, quando ele chega, né, em um lugar onde ele não se sente, ou que tem muita multidão, eles preferem ficar ali no cantinho, mais reservado. Se eu estiver errada, me corrija, só para as pessoas entenderem, Raimundo. O oral é aquele mais falante, né? Aquele mais falante que chega e comunica com todo mundo, ou não também, porque existe, né, 2 tipos de orais, se eu não estou enganada, Raimundo. Existe o oral que foi mais nutrido e o que foi menos nutrido, né? Então, aquele que foi menos nutrido, ele também se fecha um pouco mais. Todo mundo que estuda sobre traços de caráter, eles pensam que o oral ele é só aquele falante, aquele comunicativo. Não, também existe o oral mais reservado, onde faltou nutrição também ali, né? Então, é preciso de apoio e nutrição. E depois vem o psicopata, né? Que é o que ninguém quer ter esse traço, porque as pessoas fazem a comparação justamente com o psicopata que Problema matou. mental, né? Isso, Psicologia, da isso. psicologia, né? Sendo que o psicopata, na verdade, ele nada mais é do que uma pessoa que tem carisma, criatividade. Claro que tem, como tudo na vida, o ponto positivo e o negativo. Então, tem alguns como que eu falo, alguns jeitinho desse caráter que incomoda outras pessoas, porque ele tem essa reverência, ele chega, ele fala, eu vou fazer acontecer, e ele faz acontecer. E aí o próximo é o masoquista, né, que é aquele que suporta tudo. Eu acho que eu não tenho esse traço. Eu até queria ter um pouquinho, às vezes, porque o que acontece, muitas vezes, essa dificuldade de também não aceitar. Seria bom ter uma porcentagem
do masoquista, porque eu sou muito rígida, que é o último traço. Então, eu sou muito rígida. Eu olho para mim e falo, eu acho que eu sou 98% rígida, né? Que o rígido é aquele mais que quer fazer tudo certo, que dá conta também, mas isso causa um peso, porque, querendo ou não, a gente vem justamente para o tema da live, que também é sobre aceitação. Então, eu aceito e eu me mato aqui para fazer dar certo algo. E aí, eu me aceitei mesmo. Era isso que eu queria para mim, né? Apesar da gente ter uma opinião firme sobre o que eu quero, mas às vezes eu me pergunto, será que essa é da Ana mesmo ou ela quer fazer acontecer para dizer que fez acontecer? Então, Raimundo, o que é que você acha aí? É, quando você traz que você não tem e que você gostaria de ter, vale lembrar que todo mundo tem. Sim. Todo mundo tem os 5 traços. Na verdade, assim, pode ser que você tenha numa quantidade muito pequena, né? Ou pequena em si. Mas, no entanto, quando a gente olha para o masoquista, a gente vai agora associar. Inclusive, as pessoas que estão assistindo, elas vão associar. Masoquista, sofredor. Rígido, inflexível. Psicopata, manipulador. Então, na verdade, é assim, ó, o rígido é inflexível, rígido, né? Rígido, inflexível, e ele, às vezes, ele é inflexível mesmo, porque ele aceita, não aceita. Se for para não acertar 100%, eu prefiro não fazer. Isso é inflexível, né? O masoquista, não, deixa para lá. Ah, eu vou falar, ele vai ficar chateado, eu vou pedir a amizade dele. Isso é masoquista. Pessoa que gosta de sofrer. Então, na verdade, e aí tem o psicopata, que é o manipulador. Ele é danadinho mesmo. Tanto é que a gente chama o psicopata de camaleão. Ele muda, né? De acordo com o momento. Ah, já sei. Aqui eu vou tirar vantagem. Então, ele vai liderar de uma forma que ele consegue te manipular e manipular as situações para que ele saia na vantagem. Por que ele é um nato líder? Porque quando se trata de, olha, vai precisar fazer umas horas extras aqui para... E ele vai colocar uma meta ali para desafiar as pessoas, mas ele vai trazer a vantagem, o bônus. Olha o que vocês vão receber de bônus. Né? Um final de semana, lá no final do ano, 3 dias a mais, ele traz uma linguagem de negociação que as pessoas não conseguem dizer não para ele. Né? Ao passo que o outro lá, o masoquista, ele faz o quê? Ele não quer te desagradar. Ah, faz isso para mim hoje. Ah, você não me deixou na mão. Você é o melhor. Então, essa é a linguagem do manipulador com o masoquista. O masoquista vai ceder, com certeza absoluta, né? Porque ele não sabe dizer não. E o rígido, na verdade, o rígido ele tem uma coisa muito boa nele, que o rígido é aquele camarada que ele executa. Para ele, assim, não existe barreira, eu faço. Né? Eu consigo realizar, eu consigo executar. Mas quando ele tem pessoas junto com ele. Tem um time sólido? Maravilha, vamos fazer acontecer. Tem uma coisinha aí que não ajuda muito ele, é que, para ele, assim, a Ana, eu nunca decepcionei a Ana. Comigo é assim, ela entrega para mim, eu entrego do jeito que ela espera. Então, se eu peço alguém para fazer, eu não vou tirar daquela pessoa que eu pedi para fazer e entregar diretamente para você, porque você pode identificar algo naquele negócio. Então, vem em mim primeiro, eu analiso, volto naquela pessoa, peço para corrigir para depois te entregar. E isso chama perda de tempo. Então, o rígido é assim, ele confia desconfiando, delega sem delegar 100%. E aí, acaba que assume, né, A Vânia riu, eu acho que é porque ela se identificou com alguém que ela conhece, né, Vânia? Ah, com será? certeza. Nunca tá bom. Tem um ditado assim, que a cara Nunca puxa vai tá serve, bom. Então, como a gente aprende... Agora, o interessante disso tudo é que, na verdade, né, Raimundo, nós temos um pouquinho de cada coisa. Sim. Só que tem certos traços que, em certos momentos da vida da gente, que eles falam mais alto. Então, às vezes, já que nós estamos falando da Ana, né, que a Ana é uma verdadeira líder, né, ela tem essa coisa, e eu acho que tem a ver com essa rigidez, porque tudo tem que estar assim, coordenado, certinho, naquele tempo, tudo coisa. Então, assim, às vezes, a pessoa, sendo assim, muitos vão interpretar mal, vão achar que ela quer mandar, que ela quer... Então, assim, isso eu acho que é um ponto que a gente tem que ver, né, Ana? Que a gente conversa muito sobre isso.
cuidado com o seu traço rígido. Como diz, abaixe a bola, né? Por quê? Porque é nessas horas que um traço, um oral, por exemplo. Quantas vezes eu vi, Vânia, você fala demais. Mas por quê? Porque quando eu tô naquela, eu vou falar muita verdade. Então, no meio dessa verdade, às vezes não era aquele momento para ser falado isso. Então, o oral também, eu tenho aprendido, né, a ouvir, escutar mais e falar menos. Por quê? Porque essa oralidade que eu tenho, ela já me causou muitos problemas. Então, hoje, o que eu faço com esse meu oral? Eu tento silenciá-lo. Mas isso Escutar, porque você tem um conhecimento sobre os com traços, certeza, com né? certeza. Então, é isso que é o ponto, porque, igual o Raimundo explicou, eu acredito que cada um tem um pouquinho de cada coisa em cada momento da sua vida. Só que uns gritam mais e outros menos. E, às vezes, aqueles menos teriam que ser mais, né? Então, não sei se estou correta, Raimundo, nessa colocação. Por exemplo, se eu tiver rigidez, ela é muito pouca, porque eu não consigo mandar, não sei mandar, mas sei ludibriar para conseguir o que eu quero. Então, sou um pouquinho, eu não sei se seria manipuladora, que eu achei uma palavra muito forte. É Manipular psicopata alguém para mesmo. ter o que quer, né? É um pouquinho, é um pouquinho do traço de psicopatia só também. Com Aí, que... certeza, mas eu tenho esse negócio. Gente, vamos fazer isso desse jeito, porque aí depois nós não vamos ter problema lá na frente. Vamos resolver isso aqui agora, porque depois nós vamos ser cobrados. Se a gente for cobrado, vai ser ruim demais. Então, eu tenho muito essa psicopatia, mas não sei liderar e não sei mandar. Por quê? Porque se eu tiver que fazer isso, eu vou ser mais do que rígida. Então, eu não tenho o perfil de sei lá, de ser. Porque tem que ser certo. Mas para mim, eu tenho que fazer certo primeiro, né? Então vai me custar um pouco. Então eu prefiro deixar o outro fazer também mais ou menos, porque junto mais ou menos dele com mais ou menos meu, tá inteiro. Então, assim, eu busco a coisa. Então, eu não sei se eu estou errada, né, nessas colocações, e disso vão para Vamos lá. todos. Vamos lá, né? Quando a gente fala de traço líder, é psicopata. Quando eu falo que ele é manipulador, é porque, na verdade, ele usa uma linguagem de manipulação mesmo, né? Uhum. Mas é uma manipulação mais estratégica mesmo, a linguagem, um argumento que convence, é assim, irrefutável, ok? E você tem evidência de psicopatia na sua boca. Você tem evidência de psicopatia na boca. Ok. A pessoa que... o rígido, qual é o forte do rígido? O ponto forte do rígido é que ele põe a mão na massa e faz acontecer. Ele é um tratorzinho de esteira. Deixa comigo que aqui a gente faz acontecer. Rola em mim. Rola em mim. Vem de mim, vem de mim. Na verdade, por exemplo, você já viu lá o Cristiano Ronaldo, R7? O que é que ele faz? Ele fala, né? Eu estou aqui. E quando você olha para o corpo dele, ele é rígido, rígido. Então, tanto é que as pessoas acreditam nele. Manda a bola nele que ele faz o gol. Isso aconteceu não faz muito tempo, né? Ele estava ali no meio do povo, né, dos jogadores, na pequena área, frente com o gol, e falou pro camarada, manda em mim aqui. Mandou a bola nele, ele fez o gol lá e ganhou, né, ali, pelo menos aquele campeonatozinho ali. Então, o que a gente quer dizer é que cada traço, ele tem a sua... É como se fosse uma atribuição. O criador é o esquizoide, o comunicador é o oral, o líder para fazer a vida acontecer de forma estratégica é o psicopata, o masoquista ele planeja muito bem a vida e o rígido ele coloca a mão na massa e faz tudo acontecer, como criado, planejado, comunicado, e aí sim, vamos fazer. E o esquizoide é o que pensa, né, Raimundo? Você está esquecendo do esquizoide, é o que pensa. É o que pensa. Fica criando. Então, a questão que nós estamos trazendo aqui é como esses traços vai moldar a nossa vida no dia a dia. Eles vão assumir sim um papel. Tanto é que tem gente que fala, eu falo demais. Mas é oral.
Tem gente que fala, parece que eu gosto de sofrer. Eu deveria já ter dado um basta nisso. Qual traço está falando isso? O masoquista. Tem gente que fala, eu gosto de tudo muito perfeitinho. Para mim, se não for para fazer direito, não serve. Esse é o rígido. Né? E tem alguém que fala, eu não aceito ninguém mandar em mim. Esse é o psicopata. Vixe, E aí vai, né? Nós temos aí... Eu sou totalmente psicopata. duas. Totalmente. Então, Eu tenho aí, meus traços aí estão gritando forte. A cada medida que o Raimundo vai falando, eu vejo os destaques aí se Eu apresentando também. As perante a luzes mim. vermelhas, as luzes vermelhas vão acendendo. Cada Mas então, destaque. antes, Raimundo, só para não te, mais te cortando por causa do horário, que a gente já está quase excedendo aqui, que eu queria deixar. Eu queria perguntar para você, Raimundo, é possível também, se as pessoas gostarem do assunto, tiverem perguntas, e é possível a gente fazer uma próxima live mais detalhada, eu disse para a gente pode fazer uma live para cada traço, para que as pessoas elas consigam se identificar. Então, a gente faz live mais curtas de 20 a 30 minutinhos sobre cada traço específico, e aí as pessoas elas vão poder assistir e entender o seu traço, e aí elas vão saber, ok, entendi que eu tenho esse traço, como que eu lido com ele? Aí elas entram em contato com o Raimundo ou com outro especialista em leitura corporal que consiga ajudar elas a reconhecer cada traço, né? E trabalhar essas questões, porque os traços, quando você olha para os traços dominantes, né, em você, e você entende qual traço está dominando você naquele momento ali, é mais fácil lidar com as questões do dia a dia. Então, é mais fácil você não ficar nessa de eu vou me caber para entrar no mundo da Vânia, eu vou me caber para entrar no mundo do Raimundo. Eu digo assim, ó, agora chegou a vez do rígido assumir, vai lá rígido e assume. Então, é possível, então, Raimundo, que a gente consiga fazer essa live mais detalhada com cada traço, para que as pessoas consigam entender como funciona e se precisar de um apoio, contata você ou qualquer outro especialista especializado nesse tema. sim, sim. É até sugestivo. Hoje foi para mostrar o quê? Aqui nessa live, né? Logicamente que a ideia é essa mesmo, que a gente trate cada traço, né? O oral, perdão, o esquizoide, o oral, psicopata, masoquista e rígido, cada um com as suas características, como que isso fica evidente, como que eu posso medir isso, em qual parte do corpo está isso, está em todas as 6 partes do corpo, e cada parte do corpo tem os 5 ou quase outros 5. Só pode ser que não tenha um, mas os 4, pelo menos 4 deles, eu posso garantir como analista aqui que tem. Tem os 5 nos olhos, na cabeça, na boca, no tronco, no quadril e nas pernas. E se a gente fizer lives com essa especificação, com esse detalhamento de cada passo, as pessoas podem ficar à vontade para fazer perguntas, inclusive sem qualquer compromisso que onere isso, né? Olha, eu quero fazer uma pergunta, eu gostaria de saber como funciona, por que eu sou assim, por que eu sinto isso, por que eu me comporto dessa maneira. Então, a gente está aí para trazer essa contribuição. Afinal de contas, o papel é despertar você para que você realize na sua vida. Outra coisa que eu queria completar também, gente, fechando essa live, é o seguinte: quando a gente entende os nossos traços, a gente começa a ver o outro de maneira diferente. Você já não cobra tanto, né, da pessoa, porque você entende que ela está naquele traço, naquele momento. É igual você falou, fulano é tímido, fulano fica em cima do muro. Não, fulano manipula todo mundo para conseguir o que quer. Não, gente. É um traço, é uma característica da personalidade dessa pessoa. O que ela é. Aí, essa ideia é excelente da gente fazer live de cada traço explicando, para que as pessoas conheçam um pouco dela mesmo e saber que ela está. Eu acho que na vida nós somos atores, né? Nós somos todos atores e atrizes na vida. Mas é tão bom você saber em que momento você está atuando na sua vida, o porquê que você está naquele caráter, né, naquela situação, e você pode mudar isso para deixar o quê? Mais leve. Então, nós estamos aqui, eu quero agradecer a Ana, agradecer o Raimundo, e nós estamos aqui para isso, para ajudar você a entender um pouco mais da leveza da vida, né? É por isso que é despertar e realizar. Porque cada vez que a gente traz, né, gente, uma conversa dessa, uma conversa amigável, uma conversa
um pouquinho do nosso conhecimento, é para ajudar. Então, muito obrigada por ter participado, descoberto que eu tenho os meus caracteres e eu tenho que cuidar muito bem desses bichinhos. E muito obrigada, Adorei. Raimundo. Obrigada, Raimundo, obrigada, Ana. E passo para você, Ana, a palavra. Obrigado, Vânia. Obrigado, Ana. Obrigado, Vânia. Prazer estar aqui com vocês novamente. E aí eu vejo vocês na semana que vem. Gratidão, Raimundo. Gratidão. Segue a gente lá no YouTube, vai estar gravado lá essa live. Deixem as questões de tudo que vocês querem. Hashtag Despertar e Realizar. Segue a gente no Instagram. E quarta-feira que vem estamos de novo. Vamos lá, vamos começar, né, Vamos gente? começar pelo esquizoide, né, Raimundo? Então? Vamos começar pelo esquizoide. Esquizoide, semana que vem. Semana que vem. Então, Exatamente, tá, pessoal. Gente, semana que vem, a gente vem aqui com a live que o Raimundo vai explicar melhor. E eu e a Vânia vamos aqui estar apoiando, trazendo também alguma coisa sistêmica. A gente vai trabalhar para que a gente traga algo sistêmico para trabalhar o tema, né, esquizoide, na próxima live. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Vamos ser um conjunto de 5 lives, exatamente, com esses 5 traços. E vai ser interessante para você identificar qual traço está te dominando nesse momento da sua vida. Então, convido você a vir assistir com a gente próxima quarta-feira, sempre no mesmo horário, 15h30 de Brasília. Gratidão. Eu vejo vocês. E é isso. Obrigada, Raimundo. Obrigada, eu vejo vocês. Obrigada. Eu vejo vocês. Gratidão. Até quarta-feira que vem. Até. Até, Ana. Até, Vânia. Tchau, tchau. Obrigada.